pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush. Este é o último vídeo da nossa série sobre os evangelhos. Se você ainda não assistiu os outros, veja aqui os últimos vídeos. Neste vídeo estaremos falando sobre o livro de João. E eu estarei apresentando 6 pontos principais, ensinando a vocês alguns detalhes bem especiais sobre este livro. Então, se você quer aprender mais, fique comigo até o final, ok? Vamos lá! O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o autor. Quem é o autor deste livro? O autor deste livro é João. Existe uma certa dúvida se é João, filho de Zebedeu, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, ou um outro João da igreja primitiva. Mas muitas pessoas concordam em dizer que foi João, filho de Zebedeu, que foi um dos discípulos de Jesus. E sobre esse João, eu quero te mostrar uma parte do testemunho dele que é muito interessante. No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 17, vemos que João e Tiago eram irmãos e Jesus os chamou de filhos do trovão, porque eles eram muito impetuosos e tinham pouca paciência. Mas João, e lógico também o seu irmão, como discípulos de Jesus, conviveram ali pertinho, aprenderam o dom da paciência, a ciência da paz. E quando ele escreve o seu livro, o livro de João, ele se auto-intitula o discípulo que Jesus amou. E essa expressão aparece várias vezes no livro. Vou deixar referências aqui. E esse mesmo João, ele também escreveu os livros de 1ª, 2ª e 3ª João, que são livros totalmente focados para o tema sobre o amor. Então esse pequeno parêntese que eu estou fazendo aqui é para mostrar para você como caminhar com Jesus pode mudar a sua personalidade de uma pessoa sem paciência, querendo matar todo mundo. É porque ele queria matar, por isso que eu tô fazendo esse comentário. Para uma pessoa que é totalmente cheia do amor, transbordante de amor, e escreve 3 livros só sobre esse assunto. Então, se você gostou de aprender esse fato sobre João, dê o seu joinha aqui embaixo. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a audiência deste livro. Para quem o livro de João foi escrito? O livro de João foi escrito para todos os cristãos, todas as pessoas que estavam se convertendo a Jesus, tanto judeus quanto em outras partes do mundo. Nós sabemos disso porque João frequentemente está ensinando e explicando sobre as tradições judaicas e sobre a geografia ali da Palestina, mas também ele tinha uma audiência judaica em mente, quando ele revela Jesus como o Messias prometido e explica algumas das profecias do Antigo Testamento. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é o propósito deste livro. Neste livro nós vemos testemunhos oculares, pessoas que estavam ali. O próprio João, discípulo de Jesus, conviveu com Jesus. Então, antes que você ou outra pessoa pense, será que a Bíblia é confiável? Sim, o livro de João contém testemunhos de pessoas que estavam ali e viram tudo com os próprios olhos. O livro de Lucas, como vimos no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar um link aqui em cima, é do mesmo jeito, acontece a mesma coisa. É um relato de testemunhas oculares. E o propósito deste livro, João nos apresenta ele já no final do livro, no capítulo 20, no versículo 31, que diz: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João acredita que o Jesus que você lê neste livro, ele é real, ele está vivo e ele pode mudar a sua vida para sempre, assim como Jesus fez na própria vida dele mesmo, João. O quarto ponto que eu quero apresentar para vocês é a mensagem principal deste livro. O livro de João apresenta Jesus como o Messias, mas eu acredito que o foco principal é apresentar Jesus como o Filho de Deus, que veio a este mundo como um judeu para cumprir todas as promessas e as profecias do Velho Testamento e para salvar o seu povo. Infelizmente, já no primeiro capítulo, no versículo 11, lemos o seguinte: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus sentiu rejeição. Se você já sentiu essa dor de ser rejeitado, dê o seu joinha aqui para eu entender que você já passou por essa dor. Jesus veio primeiramente para os judeus, porque ele veio como os judeus, mas ele não foi aceito. Pelo contrário, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo e nós aprendemos isso logo de cara neste livro. Mas, apesar da dor da rejeição, no versículo seguinte, versículo 12 do capítulo 1, lemos o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Então essa é a mensagem principal deste livro, que Jesus veio como Filho de Deus para salvar qualquer pessoa que acredite nele. E aqui eu quero te ensinar uma coisa. É por isso que muitas vezes, quando você ainda é meio novo na leitura da Bíblia, e se você pergunta para alguém, por onde devo começar? Normalmente o livro de João é o livro mais recomendado para você começar a sua leitura. Por quê? Porque o livro de João, ele ensina o básico, o fundamental da salvação em Jesus Cristo, que você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Apenas crer nele. Os outros livros, se você tem acompanhado a nossa série aqui, você aprendeu sobre a audiência do livro de Mateus, do livro de Marcos e do livro de Lucas. Mas este livro de João, ele é o único que ele é destinado para qualquer pessoa de qualquer país, de qualquer nacionalidade. E ele ensina sobre o fundamento, o básico da salvação e da fé em Jesus. Por isso, este livro é o mais recomendado para você que está começando a sua jornada na fé e a sua leitura da Bíblia. Neste livro aprendemos que a salvação ela é totalmente de graça, e é aqui que está um dos versículos mais famosos. Aposto que você já ouviu esse versículo de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então uma mensagem muito forte desse livro de João é sobre a salvação. E várias vezes nós encontramos essa ideia de que não precisamos fazer na força do nosso braço para sermos salvos. Simplesmente o que precisamos é crer que Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra e você assim terá a vida eterna. Vemos isso em João 3,16 e nesse versículo aqui que acabamos de ler em João 1,12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não acha essa expressão interessante? Ser feito. Então nós não nascemos filhos de Deus, mas se você crê em Jesus, você recebe o poder de se tornar um filho de Deus. Fica aqui algo para você pensar. Se você gostou desse vídeo até aqui, deixa o seu joinha, comentários aqui embaixo, eu vou amar me interagir com vocês. E se você é desses como eu, que gosta de estudar mais profundamente, adquira o meu livro aqui embaixo, onde eu ensino tudo que está nesse vídeo, mas com um pouco mais de detalhes, mais profundo. Então não deixe de clicar no meu livro aqui embaixo. O próximo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre Jesus e como ele é apresentado neste livro. Se você tem acompanhado essa série, você já aprendeu que Jesus é apresentado de maneiras diferentes em cada um dos evangelhos. Se você ainda não aprendeu isso, eu te encorajo a assistir os últimos vídeos aqui. No início deste livro, no capítulo 1, João Batista, ele está cumprindo o seu ministério. Existia uma profecia em Isaías 40, vou deixar a referência aqui, de que uma voz clamaria no deserto, preparando o caminho do Senhor. E essa pessoa foi João Batista. Então no capítulo 1 nós vemos como João Batista encontra com Jesus e leva outras pessoas a conhecê-lo e se tornarem seus discípulos. E uma a uma, essas pessoas, conforme elas vão se encontrando com Jesus, elas se referem a Jesus de uma maneira diferente. E o interessante é que cada uma dessas maneiras não havia sido citado anteriormente. Então, já no capítulo 1, Jesus é apresentado com 7 títulos, nomes diferentes. Vamos lá? Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, em João 1,29, Filho de Deus, em João 1,34, Rabi, que também significa professor, em João 1,38, Messias, em João 1,41, Jesus de Nazaré, em João 1,45, Filho de Deus, em João 1,49 e Rei de Israel, em João 1,49. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que pessoas diferentes encontrando o mesmo homem, ou seja, Jesus, mas cada um tem uma reação diferente. Tem uma experiência diferente, aprende algo diferente. E isso acontece ainda hoje, não é mesmo? Então, uma afirmação, se considerarmos todos esses títulos que foram dados para Jesus apenas aí no primeiro capítulo, poderíamos dizer o seguinte: este Jesus totalmente humano de Nazaré é o rei messiânico. Ele é o mestre de Israel e ele é o Filho de Deus que morrerá pelos pecados do mundo. Esta é a mensagem principal do livro de João. E, finalmente, o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje é sobre a Trindade. Sim,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos. Essa ideia da trindade e da unidade entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é transmitida muito fortemente neste livro de João, mais do que nos outros evangelhos. É como se houvesse uma equipe celestial trabalhando juntos para o mesmo propósito aqui na Terra. Só que essa palavra trindade não aparece nenhuma vez no livro, mas essa ideia, sim, é transmitida. E eu tenho alguns exemplos para te dar. Como neste livro Jesus se apresenta como Filho de Deus, ele se iguala a Deus, como se ele e Deus fossem um só. E eu vou trazer o exemplo para vocês aqui de 4 festas que eram as maiores festas em Israel, onde Jesus aproveita o tema principal daquela festa para dizer: gente, eu sou essa pessoa, eu sou o tema principal dessa festa. Essa festa está falando de mim e eu sou um com Deus. Bora lá? Se você já lê a Bíblia há um tempo, você sabe como o sábado era muito importante para os judeus e estava dentro dos 10 mandamentos lá do povo de Israel. Capítulo 5, versículo 17 diz o quê? Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Jesus começou a se igualar ele mesmo a Deus, e isso começou a irritar os fariseus. No capítulo 6, vemos uma das festas mais importantes para o judeu, que era a festa da Páscoa. E ali, Jesus aproveita para se igualar aos principais símbolos daquela festa, que era o pão. Jesus afirma que ele era o verdadeiro pão e que se as pessoas comessem dele, ou seja, comessem daquele pão, elas teriam a vida eterna, novamente se igualando a Deus. Entre os capítulos 7 e a primeira parte do capítulo 10, vemos sobre a festa dos tabernáculos, onde os judeus se lembravam dos momentos do deserto, onde Deus veio com fogo para aquecê-los e para guardá-los, e também Deus proveu água no deserto. Você se lembra dessa história? Então, nessa ocasião, Jesus se compara a estes 2 elementos, tanto o fogo quanto a água. Ele diz que ele é a luz do mundo e se alguém tem sede, venha a ele e beba. Então, Jesus estava declarando que ele era a presença iluminada de Deus, se comparando ao fogo lá no deserto e também ao presente de Deus que os salvou da sede no deserto, a água que Deus proveu. E a última festa que eu vou citar aqui agora é a festa de Hanukkah, que encontramos no capítulo 10 e se refere à rededicação do templo. Lá em Israel, no Velho Testamento, houve uma ocasião em que eles rededicaram o templo, tiraram os ídolos que estavam no templo e rededicaram aquele templo santo a Deus. Então Jesus aproveita a situação e se levanta no meio daquele templo e afirma que ele é dedicado totalmente a Deus e que ele é santo. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um, novamente se igualando a Deus, a Trindade. Então, em todos esses exemplos que eu trouxe, vemos Jesus ensinando que todas as festas e os eventos maiores judaicos estavam se referindo a ele mesmo. São símbolos dele mesmo e ele e o Pai são um. Na verdade, Jesus estava nos mostrando algo. Toda a Bíblia se refere a Jesus. Tudo está ligado a Jesus. O Velho Testamento está ligado com a vinda dele aqui. Jesus está escondido em toda a Bíblia. Este foi o nosso vídeo sobre o livro de João. Se você gostou e achou interessante esses pontos, deixe seu joinha, o seu comentário aqui embaixo, se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, e eu vou te responder. E se você quer aprender mais, eu também tenho o meu livro sobre o livro de João, tudo que eu ensinei aqui neste vídeo e mais um pouco. O link está na descrição aqui abaixo. Então, um beijo da Pri e até o próximo vídeo. Tchau!